Boa noite para você que está aqui nos ouvindo. Boa noite para você que já está aí ligado no canal da igreja aqui, das igrejas nossas aqui, a igreja da Vila Assunção, igreja do Bom Pastor, também a igreja Cidade São Jorge, todas aqui em Santo André. Nós estamos contentes de poder nos dirigir a você nessa noite, fazer uma reflexão, uma meditação na palavra de Deus, aproveitando esse momento enquanto ainda nós não podemos voltar para os nossos cultos presenciais nas igrejas. E é bom que através dessa ferramenta, né, através da mídia social, nós podemos alcançar outras pessoas também, outras pessoas. Então, antes de nós iniciarmos aqui e fazermos a introdução, eu gostaria de pedir para você, se você pudesse, que você pensasse agora em uma, duas, três, quem sabe 5 pessoas, ou quem sabe grupos de mídia social que você frequenta, e você agora copiasse o link dessa transmissão ao vivo e enviasse para essas pessoas. E convidasse elas para assistir essa meditação, essa reflexão da palavra de Deus que nós vamos fazer aqui ao vivo. O tema de hoje é Não Temas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o temor, ou uma palavra mais conhecida, o medo. O medo. Quantos de nós já não tivemos medo alguma vez na vida, não é mesmo? O medo é algo comum. É natural ao ser humano e por isso que nós resolvemos falar sobre isso e ver um pouquinho, talvez, histórias bíblicas, personagens reais que viveram nesse mundo e que também tiveram medo, e através dessas histórias nós vamos poder tirar lições para a nossa vida, com certeza. Então eu convido você a abrir conosco que você tenha a Bíblia, aliás, né? A Bíblia aí pertinho de você, pertinho da sua mão aí para você acompanhar com a gente e você participar também, se você quiser, pode colocar o seu comentário aí na página de Facebook onde você está assistindo. Deixe o seu comentário. Nós temos algumas pessoas que estão nos ajudando aqui na hora de fazer a mediação, né, a interação com vocês que estão nos assistindo. Então, por gentileza, convide outras pessoas para assistir agora conosco. Dispare aí na sua mídia social rapidamente o convite, enquanto nós já começamos. E mantenha a sua Bíblia por perto aí também para nós podermos ler hoje. Então o tema, como eu disse, não temas. Vamos analisar um pouquinho essa questão do temor. Nós vamos usar 2 histórias bíblicas. Uma está lá em 1 Reis, capítulo 19, dos versos 1 a 3. É a primeira história. E eu quero ler com vocês esses versos aqui. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro até Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E Elias então ficou com medo, diz a Bíblia, até o verso 3. Notem que nós sempre falamos, né, desse profeta Elias na Bíblia, e esse profeta é muito conhecido. Quem nunca ouviu falar que Elias enfrentou sozinho, né, os profetas de Baal ali no Monte Carmelo? Elias é um profeta herói da Bíblia, é um profeta que parecia nunca ter medo de nada. Porém, a história bíblica registra que logo depois que ele enfrentou
o rei Acabe, a rainha Jezabel e todos os profetas de Baal, e ele inclusive exterminou todos os profetas ali, falsos profetas, a rainha Jezabel mandou um aviso para ele, ameaçou ele e disse: olha, que os deuses me façam a mesma coisa se eu não tirar a sua vida até amanhã essa hora. Então isso foi um aviso e uma ameaça muito grande, e Elias, diz a Bíblia, ficou com medo. Quem diria, né, que um profeta do quilate, né, do tamanho de Elias, um dia ter medo? Pois é, alguns até brincam com essa história, né, dizendo que Elias teve medo de uma mulher e, mesmo sendo um gigante na fé, acabou vacilando nesse momento. Bom, a outra história que está aí na tela que você está vendo está lá em 2 Crônicas capítulo 20, e eu quero ler também essa história aqui, esses versos que estão mencionados aí na tela. Do verso 1 ao 3 diz assim: Depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, eles vieram para fazer guerra contra o rei Josafá. E então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria, e eis que eles já estão ali em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E então Josafá teve medo. Você que já conhece a Bíblia, acho que você vai lembrar dessa história, né? Um grande rei, o rei Josafá, um dos grandes reis que teve lá em Jerusalém, no Reino do Sul, em Judá, o Reino de Judá. E aqui os filhos de Moabe e Amon e também alguns meunitas, ou seja, um conglomerado de povos, né, de exércitos aí inimigos, se juntou para guerrear contra o reino de Judá. E a Bíblia diz que uma grande multidão veio contra Judá e ali a capital Jerusalém. E por isso o rei Josafá teve medo. Eu não sei se você já passou por uma experiência assim de grande medo na sua vida. Na verdade, eu creio que sim, né? Todos nós já passamos por isso. De um jeito ou de outro, todos nós já sentimos medo. O medo é algo natural ao ser humano. Em si mesmo, ele não é bom e nem ruim, digamos assim. Há algumas situações que é até bom ter medo, né? Imagine, por exemplo, você passeando, quem sabe com o seu filhinho pequenininho aí, sua criança, na rua, e de repente você dá de cara com um cachorro muito feroz, dessas raças aí bem violentas talvez, que esteja solto, né, sem coleira e sem dono. É lógico que você vai sentir medo. E nessa hora é até bom que você sinta medo, porque o medo faz você agir. Então, para algumas situações da vida, é até bom e até positivo que a gente sinta medo, não é verdade? Porém, o medo, na maioria dos casos, ele é mais negativo do que positivo. O medo é um sentimento, uma emoção que muitas vezes paralisa a nossa vida, estraga relacionamentos, impede as pessoas de melhorarem talvez o seu currículo profissional e pode trazer muitos e muitos problemas para a nossa vida. Inclusive o medo é um problema também que afeta a nossa espiritualidade e a nossa vida emocional também. Então o medo traz muitos problemas. Bom, agora se você que está me assistindo aí ao vivo ou mesmo depois, talvez se você esteja pensando assim, mas eu não tenho medo de nada, ainda bem que eu sou corajoso, eu não tenho medo. Olha, eu vou dizer para vocês que essa frase com certeza você vai rever antes mesmo de nós terminarmos essa reflexão aqui. Porque medo todos nós temos. Não há uma pessoa sequer na face da terra que possa dizer assim que não tem medo de nada, absolutamente de nada. Eu acho muito difícil isso acontecer. E para refrescar um pouquinho a nossa memória, né?
para a gente poder refletir um pouco melhor nessas duas histórias aqui, tirarmos algumas lições para nós, eu vou passar aqui alguns slides, algumas telas e uma listinha, uma lista, né, com alguns tipos de medo que são comuns para os seres humanos. Enquanto eu vou comentando aqui, você vai refletindo com você mesmo e vai pensando se você tem ou não alguns desses medos. Antes, porém, de nós começarmos essa lista, deixa eu só mencionar aqui uma coisa importante. Qual é a raiz dessa emoção chamada medo? A raiz dessa emoção, na verdade, são 3 outros sentimentos ou 3 outras atitudes da nossa vida. A primeira é o sentimento de incapacidade. O medo, geralmente, ele vem de uma dessas 3 fontes, ou às vezes uma combinação dessas 3 fontes, dessas 3 raízes. A primeira delas, como eu disse, é o sentimento de incapacidade. Quando a gente se sente incapaz de alguma coisa. Nesse momento, quando esse sentimento toma conta de nós, é onde surge o medo. O segundo sentimento também, raiz do medo, é o sentimento de inferioridade. Quando nós, por alguma razão, nos sentimos inferiores a alguma situação, a algum evento, em relação a alguma pessoa, em relação a alguma circunstância na vida. Quando nos sentimos inferiores, aí pode surgir o medo, e o medo pode ficar forte, né? Pode nos paralisar nessa hora. E o terceiro e último desse triângulo aí, né, que é a raiz de todo e qualquer medo, é o que nós chamamos de não merecimento. É quando nós temos aquela sensação de que nós não merecemos, por alguma razão. E isso pode ser real ou até imaginário. Pode muitas vezes nem ser real, né, esse fato. Não condiz com a nossa realidade, mas por alguma razão a gente sente isso. Então, incapacidade, inferioridade ou então não merecimento. Esses 3 sentimentos são a base de todo e qualquer medo, conforme nós tínhamos falado aqui. Muito bem, então vamos passar aqui a analisar alguns tipos de medo que existem. Primeiro, o medo de errar, como vocês estão vendo aí. Medo de errar. Há muitas pessoas, e talvez muitos de nós, que temos medo de errar. E quando isso acontece, nós muitas vezes desenvolvemos um comportamento interessante. Algumas pessoas desenvolvem, como você vê aí, manifesta, né, um comportamento de perfeccionismo. Então, olha, analise aí. Se você é daquele tipo perfeccionista, comece a pensar se lá no fundo, você não tem um medo de errar. Talvez o medo de errar esteja levando você a um comportamento perfeccionista. Ou então, em segundo lugar, aqueles que têm uma aversão ao compromisso. Certamente você já encontrou alguma pessoa assim, ou conhece alguém assim, né? Aquela pessoa que morre de medo de assumir um compromisso, de casar-se, por exemplo, não é? De comprar alguma coisa, de assumir um compromisso, talvez financeiro, ou quem sabe não só de relacionamento, mas um compromisso profissional, alguma coisa. Aversão ao compromisso. Pode ser que por trás esteja justamente o medo de errar. Outro tipo de medo aí nessa outra coluna, medo de ser rejeitado, medo de confiar nos outros. Por circunstâncias da vida, às vezes algumas pessoas desenvolvem esse tipo de medo. E qual é a manifestação desse medo? Normalmente, né, uma das manifestações desse medo é a pessoa passar a rejeitar o outro, ou os outros, né, antes que eles rejeitem essa mesma pessoa. Então, por exemplo, num namoro, quem tem esse medo, né, paralisador, esse medo muito forte, medo de ser rejeitado, de confiar nos outros, normalmente é a pessoa que termina um relacionamento, um namoro, alguma coisa, antes da outra pessoa, simplesmente pelo fato de ter medo de ser rejeitado, né, ou de confiar na outra pessoa. Então ela toma a iniciativa em vez de ficar esperando, ou em vez de esperar o outro tomar essa iniciativa, né? Quer dizer, ele toma primeiro para que o outro não tome, na verdade, né? Então esse é um medo, é um dos tipos de medo aí.
Vamos seguir a nossa listinha aqui. Medo de ser julgado. Essa é uma outra forma de medo também. A manifestação disso é medo de decepcionar as pessoas. Algumas pessoas vivem com um medo tremendo de decepcionar os outros. Por trás disso está o medo de ser julgado. Ou ainda um outro tipo de comportamento, medo do que elas podem dizer a seu respeito. Então, quando alguém, ou qualquer pessoa tem esse tipo de medo, ela passa a agir dessa forma. Né? Em tudo que ela faz, ela tem um medo exagerado de ser julgada ou de decepcionar as pessoas, ou até medo do que os outros podem dizer a seu respeito. É aquela pessoa, típica pessoa que vive preocupada com o que os outros pensam dela. A verdade é essa, né? O outro tipo de medo aí, medo de autoridade, se manifesta de que forma? Tem duas formas aí. Uma aversão irracional a violar regras. Então, quando a pessoa tem medo de autoridade, exagerado. E é lógico que aqui nós não estamos querendo dizer que violar regras é algo natural, não é isso. Existem regras e as regras precisam ser seguidas, porém, há algumas circunstâncias assim extremas em que às vezes uma violação, entre aspas, de uma regra, ela precisa ser analisada. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, as leis de trânsito, que são tão importantes, nós devemos seguir todas as leis de trânsito para não termos problema, claro, podermos viver de maneira correta, né, na sociedade. Mas imagine, por exemplo, você voltando de uma viagem que demorou mais do que você imaginava, e quando você está chegando aí na sua cidade, entra na sua cidade, uma cidade grande, você chegou tarde da noite, 1h30 da manhã, e agora você tem que parar no farol vermelho. O que você vai fazer? Você sabe que ali é um cruzamento perigosíssimo. É um exemplo. De repente, nessas circunstâncias, quem sabe o melhor seria realmente, né, claro, tomar muito cuidado antes de passar, né, a esquina, mas é um exemplo de que às vezes o medo de autoridade deixa a pessoa tão paralisada que ela é incapaz de agir mesmo numa situação extrema, onde ela precisa tomar uma decisão. Um outro comportamento de pessoas que têm medo de autoridade, né, exagerado, é a aversão a fazer algo não permitido. Né? Então a pessoa fica tomada por um medo assim irracional. Repito, aqui também normalmente em questões assim extremas, né? Fora do normal, da normalidade. Vamos ver aqui o próximo então. Medo de assumir responsabilidades. É um outro tipo de medo que muitas pessoas podem possuir e se manifesta no receio de ser responsabilizado ou culpado. Então a pessoa fica tão preocupada em ser responsável de alguma coisa ou de ser culpado de alguma coisa que por isso ela não assume responsabilidade na vida. Olha aí, que fato, né? E medo da adversidade. Uma manifestação é quando as pessoas que têm esse medo têm o receio de passar por dificuldades. Tem gente que tem medo justamente de sofrer, né? Medo de passar por problemas. Na verdade, os problemas fazem parte da vida. É impossível nós vivermos sem ter nenhum tipo de problema em nenhuma fase da vida. Isso é impossível. Faz parte dessa vida. E a gente tem que saber lidar com os problemas, passar por cima dos problemas, né? As adversidades. Então não podemos deixar que esse medo nos paralise. Ou então medo da dor também. Às vezes quem tem medo da adversidade, né, do sofrimento, às vezes isso se manifesta num comportamento em que a pessoa sente um medo exagerado, manifesta um medo exagerado da dor. Agora vamos para medo de não ser capaz. Esse é um medo também muito comum nas pessoas. A manifestação é um comportamento de insegurança para fazer as coisas, ou então um medo de não ser bom o suficiente. Então, medo de não ser capaz. E aí do lado eu coloquei mais uma listinha com mais alguns medos, apenas para mencionar. Existem o medo de fracassar, o medo de se frustrar,
o medo de ser criticado, medo de ser abandonado. Esse é um medo também que é encontrado entre as pessoas. E o medo da solidão. Tem aquela pessoa que tem um medo exagerado de ficar sozinha, medo de se sentir sozinha, né, de solidão. Bom, esses foram alguns medos. Eu coloquei aqui uma lista bem econômica, porque a lista é enorme, é gigante. Existem muitos e muitos medos. Sem falar naqueles medos que viram fobias, não é? Que também a lista é enorme. Então veja, quantos tipos de medo existem nesse mundo? Nós estamos todos sujeitos a esses tipos, né, de medo. E como eu disse, esses medos atrapalham relacionamentos, provocam separações, né, problemas na profissão e trazem problemas para a saúde e uma série de outras coisas mais. Muito bem, então, já que nós vimos isso aqui, vamos agora analisar novamente aqui a história de Elias. Lá em 1 Reis 19, dos versos 1 a 3, nós lemos a história de Elias, depois que ele enfrentou todos os profetas de Baal de modo muito corajoso, de repente passou talvez aquela emoção, aquela euforia, né, daquele evento, daquele momento de embate, e agora a Bíblia diz que Jezabel mandou um recado para ele e mandou um mensageiro dizendo que ele certamente estaria morto no dia seguinte, porque ela procuraria matá-lo. E a Bíblia diz que Elias teve medo, levantou-se e se foi. Ele teve medo, levantou-se e se foi. Bom, nós não temos assim uma clara explicação na Bíblia, né, do que estava lá dentro do fundo do coração de Elias. Mas quem sabe a gente poderia aqui pensar um pouquinho, analisar se não seria esses medos que nós colocamos aí na tela. Eu acredito aqui, eu analiso que Elias nessa hora ele sentiu medo de não ser capaz. Esse tipo de medo falou mais forte nele nessa hora, porque ele tinha acabado de realizar uma grande, espetacular obra para Deus. Ele sozinho enfrentou mais de 400 profetas falsos de Baal, que eram um grande ídolo ali e que estava sendo adorado por quase todo Israel, e ali Deus mandou ele enfrentar. Ele enfrentou e venceu todos. Então, uma obra fantástica essa, né? Uma obra digna de um servo de Deus. Agora, quem sabe não passou lá no fundo do coração de Elias esse medo? Brotou esse medo no coração dele. Medo de não ser capaz. Bom, eu consegui agora há pouco, mas será que eu vou conseguir de novo? Agora a rainha de todo Israel está me ameaçando. E se eu não conseguir enfrentá-la? Pode ser. Um outro medo que talvez deve ter batido ali no coração, né? Subido no coração de Elias, medo de fracassar. O medo de fracassar. Bom, eu já ganhei uma vitória para Deus. E agora? E se eu não conseguir dessa vez? E por último, o medo de ser abandonado. Quem sabe isso também deve ter pesado, né? E de alguma forma ele deixou as emoções tomarem conta dele e o medo falou mais alto. Então ele simplesmente esqueceu, teve uma amnésia ali do que deveria ter feito de verdade, e a Bíblia diz que ele se foi, fugiu para não ser preso ou não ser até morto, né, pela rainha. Cadê a fé de Elias? Um homem gigante na fé que tinha feito uma coisa fantástica poucos momentos antes, agora simplesmente deixou o medo tomar conta dele. Percebe como o medo é algo que pode surgir a qualquer momento na nossa vida, pode tomar conta do nosso coração? Agora, se nós analisarmos a próxima história, que é do rei Josafá, que nós tínhamos lido também no começo, o rei Josafá, ele também teve medo, só que a atitude dele foi diferente. No verso 3 diz assim: e então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor, e proclamou um jejum em todo o reino de Judá.
Olha que interessante, né? Como as atitudes são diferentes. Os dois tiveram medo. Elias, um grande profeta, Josafá, um grande rei. Um teve medo, se levantou e foi-se, sumiu, saiu correndo. O outro teve o mesmo medo. Medo de quê? Bom, eu acho que medo de não ser capaz, né? Porque ele viu um exército tremendo, né? Um ajuntamento de exércitos inimigos vindo contra ele, e nessa hora eu imagino que qualquer um ficaria com medo. Então, medo de não ser capaz. Será que eu vou conseguir enfrentar esses exércitos inimigos? Medo de fracassar. Está muito ligado aí aos dois tipos de medo. Eu acho que esse foi o tipo de medo que Josafá teve. Só que a atitude dele foi diferente. A Bíblia diz que ele decidiu buscar ao Senhor. E aqui é onde nós cremos que faz toda a diferença. Qual é a melhor maneira de nós lidarmos com o medo? Primeiro, não negar o medo. Assumir que por alguma razão nós possamos estar com medo. E segundo, certamente buscar ao Senhor, como fez o rei Josafá. Se vocês lerem a história, vocês vão ver que Deus respondeu a oração e acabou dando o livramento para ele, porque ele confiou em Deus, ele buscou a Deus e ele não ficou sozinho. Os dois tiveram medo, mas cada um tomou uma decisão diferente. Elias depois, claro, Deus também foi até ele, com muita misericórdia, o chamou, confrontou Elias, seu próprio medo. E aqui é uma questão interessante, ao lidarmos com o medo, ou qualquer tipo de medo na nossa vida, nós precisamos confrontar o medo. E essa é uma coisa que nós podemos fazer, se nós pedirmos para Deus, Deus pode nos ajudar a fazer isso, e nós podemos fazer até sozinhos. Porém, se você se sentir muito incapaz disso e você não conseguir fazer isso, você pode inclusive procurar uma ajuda, né, de um profissional aí, psicólogo, terapeuta familiar, para poder te ajudar a confrontar esses medos, qualquer tipo de medo que a gente possa ter. Mas de qualquer forma, o ensinamento bíblico é bem claro. Com essas duas histórias nós podemos ver. Buscar ao Senhor, como fez o rei Josafá, é sempre a melhor alternativa, porque Deus é a fonte de algo muito importante, que ajuda a neutralizar o medo. Sabe o que é? Eu vou colocar aqui nessa última tela da nossa reflexão aqui de hoje. Está lá em 1 João 4, verso 18. A Bíblia diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Esse verso aqui é um verdadeiro antídoto que nós podemos usar na nossa vida para qualquer tipo de medo. E o amor aqui, vamos entender corretamente, né, na linguagem bíblica, o amor sempre é um princípio. Sempre se refere a um princípio, algo que vem de Deus. Porque amor hoje é uma palavra assim que se tornou tão assim vulgar, né? E cada pessoa tem uma definição diferente para amor. Mas aqui nós estamos falando do amor princípio, o amor que vem direto de Deus. Então eu vou repetir: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. É o medo que está atrapalhando a sua vida? Talvez você percebeu aqui pela nossa reflexão em algum momento que você precisa realmente confrontar os seus medos. O medo está atrapalhando algum relacionamento na sua vida? O medo está atrapalhando a sua vida profissional? O medo, quem sabe, está atrapalhando a sua vida espiritual? Então, agora é a hora de você buscar a fonte de todo o amor, porque o amor lança fora o medo. Não é? Se você ler Romanos 5, verso 5, você vai ver que a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem coloca o amor de Deus, derrama, né, diz a Bíblia, derrama o amor de Deus em nosso coração. Então olha que interessante isso. Vale a pena a gente buscar a Deus numa situação quando nós precisamos ou analisamos que precisamos confrontar os medos da nossa vida.
Eu vou terminar lendo uma última passagem, último texto, Isaías 41, verso 13. Diz assim: Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Amigo, eu espero que você vá dormir hoje, e não só hoje, mas todos os dias, com essa promessa. Anote aí e leia essa promessa todos os dias antes de você dormir. Isaías 41, 13. Eu te tomo pela mão direita e te digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Se você estiver ao lado de Deus, como o rei Josafá fez, você estiver ao lado da fonte do amor, que é Deus, né? A Bíblia diz que Deus é amor, e o amor lança fora o medo. Se você e eu estivermos com Deus, eu tenho certeza absoluta que todos os medos serão neutralizados. Nós teremos força para confrontar os medos, qualquer que seja, e nenhum deles poderá nos paralisar ou nos destruir. Nesse momento que nós estamos vivendo uma situação muito difícil no mundo, que talvez o medo esteja atrapalhando a sua vida emocional ou até espiritual, pense nisso, reflita nisso, guarde essas promessas, essas passagens, leia a palavra de Deus todos os dias e deixe Deus agir na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem um plano maravilhoso para você e quer que você se desenvolva muito mais, quer que você acerte todos os seus relacionamentos, a sua vida pessoal e, sobretudo, a sua vida espiritual. Certamente Deus estará guiando você, protegendo você e a todos nós aqui. Que Deus os abençoe para isso. Eu vou terminar aqui com uma breve oração para nós nos despedirmos. Obrigado, Senhor Deus, porque nós vimos que o medo é uma realidade nesse mundo. Na maioria das vezes é algo negativo que nos atrapalha. Mas, ó Pai, nós ficamos muito contentes de ver que há solução para o medo. É possível confrontarmos os nossos medos quando nós estendemos a mão para Deus e buscamos a Deus de verdade, com toda a nossa força e todo o nosso coração. Então, ó Pai, se tem alguém que está nos ouvindo agora e precisa confrontar qualquer tipo de medo, que o Senhor possa ajudar essa pessoa. Que essa pessoa possa sentir que pode contar com o Senhor Deus Todo-Poderoso lá no céu. E que certamente todos nós juntos possamos ter uma vida melhor, mais tranquila e mais em paz, ao neutralizarmos os medos que nos afligem todos os dias. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado então pela sua presença aqui na nossa live, hoje uma reflexão especial. Você pode aí se tornar aí um seguidor da nossa página aí das igrejas, da igreja onde você está assistindo, e pode convidar outras pessoas também para procurar aqui os materiais que nós temos à disposição. Que Deus abençoe a todos e nos ajude, é o que nós desejamos para todos nós. Amém.